Olá, seja bem-vindo à aula sobre a torre. Nesta aula, ensinarei para você como a torre se movimenta, como a torre captura e lhe passarei alguns exercícios para você fixar este conhecimento. Está preparado para começar? Então, vamos lá. Aqui nós temos somente os dois reis e a torre no tabuleiro. Então a torre consegue se movimentar para várias casas. Ela pode se movimentar uma ou mais casas, sempre em linha reta, na fileira que tiver relação com a casa ou na coluna que tiver relação com a casa. Então, neste exemplo, a torre pode se mover em qualquer casa da coluna C e também qualquer casa da quarta fileira. Com o tabuleiro vazio, não importa a casa que a torre estiver, ela sempre terá 14 casas para ir. A torre, depois da dama, a torre e a dama são as peças maiores, ela é a segunda peça mais forte no tabuleiro, perdendo apenas para a dama. Aqui vou fazer alguns movimentos com a torre para você ver como ela se movimenta. Aqui ela deu um cheque, rei F7, torre B8. Então assim ela vai se movimentando, sempre através da coluna que tiver relação com a casa e da fileira que tiver relação com a casa. Nunca a torre irá se movimentar pelas diagonais. Então aqui pelas diagonais ela nunca irá se movimentar. Rei D7, torre F5. Quando tem peões e outras peças no tabuleiro, a sua mobilidade fica reduzida. Aqui a torre não pode saltar por cima do peão e também não pode saltar por cima do rei. Torre B3, peão H3. A torre, ela captura da mesma forma que se move. Aqui, ela pode capturar o peão, ocupando a casa dele. O peão é retirado do tabuleiro. Peão F5, torre F3, atacando o peão que está desprotegido. O ataque da torre vai até o peão. A torre não está atacando estas casas que estão atrás do peão. Rei E7, torre captura o peão. Existe um movimento especial com a torre, o qual é o roque e é realizado junto com o rei. Este movimento, irei falar mais sobre ele em uma aula específica. Aqui temos a posição inicial das peças. Note que a mobilidade das torres é nula. Ela fica bloqueada pelo peão e pelo cavalo. Agora um exercício. Quais as casas que a torre pode ir? Pause o vídeo. Daqui a pouco encontro você com a solução. Vamos à solução. A torre pode ir nestas casas que estão sinalizadas com a cor verde, incluindo capturar este peão em F7. E nesta posição, quais são as casas que são seguras para a torre ir, sem ser capturada? Pause o vídeo. As casas seguras são as casas marcadas em verde. A torre não pode ir para essas casas, pois ela será capturada pelo rei. Também não pode ir na casa em F6, pois será capturada pelo peão. E o mesmo ocorre se ela for na casa em G4, que será capturada por este outro peão. Nesta posição, o adversário tem também duas peças no tabuleiro, a dama e a torre. Quais são as casas que são seguras para a torre ir, sem ser capturada? Pause o vídeo. Vamos à solução. A torre possui somente 4 casas que ela possa ir, as quais estão seguras. As demais casas, todas ela poderá ser capturada ou por um peão, ou pelo rei, pela dama ou pela torre. Então aqui, essas casas ela pode ser capturada pelo rei, essas casas pela dama, várias casas pela dama, aqui pelo peão,
pelo peão e pela dama. A torre ataca esta e também a casa em F7, que também está sendo atacada pela dama. Então, a maioria das casas são casas perigosas para a torre. Nesta outra posição, isto é um cheque ou checkmate? Pause o vídeo. A torre está dando um cheque. É possível bloquear o cheque, mas por pouco tempo. Em seguida, a torre aplica o checkmate. E o último exercício. Cheque ou checkmate? Pause o vídeo. Aqui a torre está aplicando o cheque, mas a dama tem ação sobre esta diagonal. Então é possível capturar a torre e assim este foi apenas um cheque. Chegamos ao final desta aula. Você aprendeu como a torre se movimenta e como ela captura, além de fazer alguns exercícios de fixação do conhecimento. Muito obrigado por ficar comigo até o final. Aguardo você na próxima aula. Fique comigo. Vamos lá!